Seja bem-vinda ao Mulheres Extraordinárias. Hoje aqui, num novo formato, novamente com um auditório cheio de mulheres extraordinárias e ao meu lado, uma mulher super extraordinária, Dona Cacilda Pereira, que é fundadora do Lar São Camilo de Leles, em São Tomé. Queria entender melhor como começou essa sua história de amor com o Lar São Camilo de Leles. Isso eu tinha 9 anos de idade e tinha uma admiração muito grande pelo meu avô. Morava numa cidade aqui perto, Riachuelo, e meu avô era agricultor, Manel Basílio. E eu admirava muito por ser um homem de muitas qualidades. E eu falava para ele, não trabalhe tanto não, eu descanso um pouco. E ele dizia, minha filha na velhice morre de fome. Que se não der um prato de comida, se um filho não der um prato de comida. E isso ficou na minha cabeça a vida toda. Porque só em 71 foi que foi reconhecido e veio a aposentadoria para o homem do campo, em 71. Aí eu já estava muito grande. Mas não saía da minha cabeça essa história. E continuei. E tenho certeza que Deus escreve, as nossas missões de vida é escrita por Ele e a gente vai cumprindo, às vezes sem olhar para as dificuldades. E eu continuei até hoje, até ganhar uma casa, fundar essa casa contra todo mundo, porque eu tinha um marido muito doente e ele não aceitava, ele achava que era um abacaxi para descascar. Só tem que nunca foi um abacaxi. E não aceitava. Aí minha sogra me doou uma casa, Aurina Galvão Pereira, e dessa casa, uma casa antiga, centenária, lá em São Tomé, bem no centro da cidade. Fiquei muito feliz, eu já era casada. E não olhei para as dificuldades, porque se eu olhasse para as dificuldades, eu não saía do canto, só ia pensar. Fiquei muito feliz quando recebi a casa, era todo de cimento queimado, uma casa antiga, mas para mim era um palácio. E aí comecei, em 84. A casa é um lar para idosos. É um lar para idosos. Mas os idosos moram lá. Então é literalmente... Eles passaram até agora, acho que na faixa de 2.000 e qualquer coisa. De idosos. Pessoas sem família, a maioria total abandono. E como é que, quando a senhora decidiu fundar o lar, a senhora teve apoio? A senhora já disse que não teve muito apoio, que o seu esposo disse que ia ser um pepino, mas assim, a senhora se juntou com outras pessoas? Eu não sabia que era tão complicada a documentação para abrir uma casa dessa, eu nem imaginava isso. Mas uma amiga minha, Lurdinha Guerra, que eu acho que vocês conheceram, sim, ela sabia da minha história, levou a documentação, trouxe de bandeja, toda pronta. Começou de Brasília até aqui. E isso, eu só fui ver depois, a grandeza de ter toda a documentação numa casa dessa, pronta. E vocês vivem também com apoio, tipo assim, tem verba que venha de algum órgão público, ou só doação de pessoas? São muitas poucas casas sem fins lucrativos, dessa maneira, para pessoas idosas. Só tem que... Eu nem abri pensando nisso. Existia uma cooperativa na época que eu achava que essa cooperativa, por ele ser agricultor, ia dar muita assistência. E deu por um período. Durante quase 40 anos, é muita história para contar. Eu posso ficar até perdida no tempo. Aí veio a ajuda de várias, da justiça, recebi muito por ser o fórum ali perto. Eles me mandavam as penas que eram feitas em alimento. Sim. E até em serviço prestado também. Por ser um lar de idosos, vocês devem conviver muito com a morte de perto também. Muito. Porque quando a gente fala, talvez a gente trabalha com crianças, então você tem crianças que vão viver durante muitos anos. Claro que às vezes a cronologia não é seguida da forma como a gente espera. Mas uma vez que você trabalha com idosos, com idosos inclusive em situação de vulnerabilidade, doentes, então você tem que conviver muito com a morte. Como é que é isso para a senhora também? Até na fundação da casa, o médico da cidade me falou assim, vai tudo muito bem enquanto não morrer um desses, Cacilda. Porque no dia que morrer você vai ver a reação dos outros. E para surpresa minha, eu cheguei na hora que um tinha falecido, na época não existiam esses planos funerários, era terrível você conseguir um caixão, e que também na cidade não tinha como comprar na época.
E eu vi um idoso, eu fui passando, não sabia que ele tinha falecido. Quando eu olhei, estava lá. 2 rezando um terço ao lado dele, isso em 90. 90 não, foi bem antes. Rezando um terço. Quando eu olhei assim, tinha uns 5 vendo televisão. E lá mais no fundo da casa, tinha uns jogando baralho. E substituindo um ao outro. Quem ficasse lá 2 vezes, aí depois ia mais 2 para ficar com ele que estava morto. E isso foi uma lição tão grande que eu recebi, uma coisa tão natural, a morte, sabe, ficou para mim, que eu tinha pavor à morte. Então, desse dia para cá, ela tornou-se assim, a morte é só uma passagem e um crescimento maior da gente em qualquer lugar, porque Deus oferece isso, né? Com certeza. Quantos idosos hoje tem a casa? Só acomoda 36. 36 idosos na casa. Não acomoda mais do que isso. A casa está sempre lotada? Super. E uma espera muito grande de pessoas que não têm mesmo quem cuide. Não tem. Mas os idosos são sempre de São Tomé, da região? Como é não, que é a questão eu já tive de Portugal. Portugal? Já. Nossa. Já foi denúncia daqui. E uma pessoa espetacular e veio uma denúncia e a comarca daqui procurou saber se existia uma vaga para ele. E ele foi para lá. E os idosos vão para lá sempre encaminhado por algum órgão? Por exemplo, né, abandono, está passando por alguma situação de violência e é encaminhado ou não? A maioria deles são solteiros, sem filhos. Então, vem através de várias pessoas que se interessam de ver o sofrimento e ir até o abrigo, ou então me ligar, pedir o telefone e procurar saber se existe uma vaga para esse. E muitas vezes não tem a vaga, aí que dói muito, porque você sabe que ele vai terminar sendo abandonado e morrendo sem dignidade nenhuma. Isso aí é o que eu vejo quase todos os dias. E isso dói muito, muito mesmo. Você falou para mim aqui antes da gente começar, né, que eu perguntei se você era fundadora, você disse eu sou a única fundadora viva da casa, do Rio Grande do Norte, né? Nesse caso, até essa sucessão, vamos dizer assim, hoje já existem pessoas, né? Porque antes foi um projeto seu pessoal, né? Você com toda a inspiração em relação ao seu avô, que disse, né, toda a história do homem do campo. Mas hoje o projeto não é só mais seu, né? Não. A ideia era sua, mas já existe pessoas que cuidam independente de você na casa? Na casa tem 22 pessoas. Eles contribuem com 80%. Não é uma coisa fácil, não, porque a fiscalização passaram 24 anos sem fiscalizar essa casa. Eu podia estar até judiando de um idoso desse ou usando de alguma coisa e aparecer depois de 24 anos, quando eu coloquei um piso na casa, o pessoal da Vigilância Sanitária de São Tomé, achando que estava o máximo, fizeram um convite aqui e foi os órgãos, que eu não vou nem citar nome, visitar a casa. E a única palavra que disseram as doutoras foi, eu vou olhar com a lente marromeno. Isso me machucou muito, porque para mim ali era um palácio, onde acolhia pessoas que não tinham. E são muitas histórias assim, sabe? Mas eu tenho mais para contar coisas boas que acontecem, mesmo na maior dificuldade. Eu prometi até a Deus que nunca ia olhar para as dificuldades, porque se olhar você para. Então eu não olho. Não fico pensando assim, e até hoje a casa continua. O pessoal me pergunta muito, e quando a senhora partir desse aqui? Porque um dia vai embora. E nessa casa, durante esse tempo todinho, só teve 2 diretores da casa. Tem uma equipe muito boa. Eu digo que Deus manda anjo para aquela casa. Eu tenho um cozinheiro faz 25 anos, eu nunca vi ele de cara feia para nenhum velhinho daquele. E são velhinhos que vêm às vezes de rua. Eu nunca vi, então é um anjo. Assim, a gente sempre chega a ficar arrepiada, assim, inspirada realmente pela sua história. Eu queria agradecer demais. E eu queria, antes da gente terminar essa entrevista, eu queria que a senhora tirasse uma cartinha aqui, uma mensagem, escolhesse uma. E a primeira, pronto. Então tá, vamos lá na primeira, né? Olha aqui. Passamos parte do tempo tentando mudar o mundo, mas a mudança do mundo começa de dentro para fora. Mude a si mesmo que o mundo mudará.
que a senhora pode dizer dessa frase aqui? Que nunca desistir. E nunca olhar para as dificuldades que nós vamos ter. E isso incentiva a vida, né? E a gente vai para o intervalo comercial. Enquanto isso, eu fico aqui no meu cafezinho São Brás e daqui a pouquinho a gente está de volta. Nós estamos de volta no Mulheres Extraordinárias. Agora eu recebo Mariana Rodrigues, que entre muitas funções, né, uma mulher multifunções, assim, é artista plástica. Bom dia, Mariana. Bom dia. Prazer em tê-la aqui. Prazer eu em vir. Eu queria ser convidada. Eu queria saber de você a sua história com a arte, né? Como é porque toda vez, todo mundo que começa a pintar, por exemplo, né, tem um caminho, né, para a descoberta da arte. E eu queria saber qual foi o seu caminho de descoberta da arte. É muito interessante porque a arte sempre teve na minha vida. Eu sou filha de um artista plástico, neta de uma artista plástica. Mas quando a gente é criança, a gente sonha com muitas coisas na vida, mas a vida acaba levando a gente por caminhos de um sucesso, não sei, de vida muito diferente. E eu, nesse meio de caminho, me formei em Direito, passei em concurso público, sou também bancária, casei, tenho 3 filhos, né? Eu também tenho uma filha de 19 anos. 3 filhos já é muita tarefa, né? 3 filhos já é muita tarefa. Casada com um profissional da área da saúde, ou seja, não posso contar muito com meu parceiro, apesar de ser um grande parceiro, mas não... Se tiver plantão, então, né? Não, eu brinco com ele que eu sou a segunda mulher dele. A primeira é a medicina, a profissão, né, dele. Sim. Casei sabendo, então não posso reclamar, né? E durante a pandemia eu me vi... Acho que quem não, durante essa pandemia, não descobriu um quê psicológico com defeito ali é psicopata. Não, ninguém escapou. Todo mundo tem algum probleminha psicológico, mas eu comecei a me sentir muito vazia. Como uma pessoa com tantas atribuições, com tantos filhos, nesse meio tempo eu tenho meu filho do meio, o único menino que eu tenho, de 10 anos, hoje é uma criança que inicialmente teve um diagnóstico de apraxia, hoje é uma criança TDAH. E tratando meu filho, eu também descobri aos 40 anos que eu sou uma mulher adulta TDAH e com um foco diferente, que eu sou hiperativa, que é bem comum. E toda aquela hiperatividade, aquela energia começou a ficar muito reprimida e eu não entendia mais o meu lugar no mundo. Procurei, como muitas pessoas, apoio terapêutico. Procurei um psicólogo e, diante de muitos problemas, desde me sentindo pouco valorizada no meu trabalho, pouco valorizado como mulher, como família, como mãe, naqueles conflitos internos. Uma crise existencial. Era uma crise existencial horrorosa. Meu psicólogo me perguntou qual era o meu objetivo, qual era o meu propósito de vida. E eu me peguei sem um propósito de vida. Aí ele dizia, qual o meu propósito? Eu dizia, eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero sucesso nisso, eu quero... Aí ele fez, não, tudo bem, isso aí é um propósito lindo, mas não é seu. E o seu propósito? E eu passei dias sem dormir. E aí eu lembrei que, quando eu era criança, a coisa que eu mais amava era a arte. Era pintar, era desenhar. E eu comprei um caderno de desenho, comprei lápis e fui desenhando, desenhando, desenhando. E aquilo foi se enchendo e aí eu coloquei mais um objetivo, mais um propósito e eu disse, agora eu vou fazer uma exposição. Aí não fiz minha, fiz do meu pai, mas arquitetei toda a exposição. E eu comecei a descobrir e ficar muito chateada que as pessoas não compravam mais arte autêntica. As pessoas compravam pôsteres. Aí eu digo, não, está faltando arte no mundo. Então, acho que o meu propósito é encher o mundo de cor, de arte.
E valorizar, né, isso. Sim, sim, a arte, ela não morre nunca. A gente... Agora, eu fiquei curiosa aqui, você falando, né, porque você dizendo, o que é que, quando seu psicólogo perguntou, disse, o que é que você gostava quando era criança, você falou de arte. Aí você disse que foi para a advocacia, foi ser bancária. Aí eu fiquei tentando fazer e antes ainda fiz telecomunicações, né? Informática. Então, assim, é como se você tivesse se desconectado profundamente durante muitos anos da sua... Não, eu não me desconectei de nada ainda, eu faço tudo ainda, com a arte também. Mas assim, o que eu estou perguntando é o seguinte, tudo bem, aí você se deu conta que você tinha essas atividades, mas que o que você gostava mesmo, que você tinha um talento, um propósito, era a arte. Aí você resgatou a arte dentro de tudo isso, porque quando a gente fala de ser advogado, ser bancário, a gente não vincula a arte a isso, né? Não. Então, assim, o que você está passando por um processo é como se fosse, depois da pandemia, se eu estiver falando alguma besteira, você me corrija, assim. É como se fosse um processo de autocura, vamos dizer assim, sim, de resgate, de assim, eu me distanciei tanto de mim, né? Eu me distanciei tanto de mim, fui fazer várias coisas interessantes, que eu gosto até, mas o que me preenche profundamente, eu dei uma esquecidinha. Então, é como se você estivesse voltando para casa, vamos dizer assim, voltando para casa, que eu estou dizendo, de você mesmo e resgatando essas coisas que você... Isso. Eu tinha ficado... eu passei a mecanizar a minha vida. Porque, com tantas atribuições, infelizmente, as rotinas e atribuições da vida, principalmente de nós mulheres, nós não somos só extraordinárias por sermos mulheres, mas por a gente ser máquinas perfeitas. A gente dá de mamar, a gente cuida dos filhos, a gente trabalha, a gente ainda é linda, a gente ainda sai para se divertir, escuta os problemas das amigas, aconselha, tem problemas, vai ao supermercado, cozinha, cuida da casa. É muita coisa. E no meio desse tempo, a gente se perde e as coisas foram ficando mecânicas. E tudo que é mecânico é sem alma. A arte, ela proporciona para a gente, para mim principalmente, mas eu acredito que para qualquer pessoa que permite que a arte entre em si, de qualquer forma e de qualquer veia, seja a música, seja a pintura, seja a poesia, seja a literatura. De qualquer forma, a arte, ela preenche a vida da gente com um sentido espiritual. A gente se define diferente de uma máquina por isso, porque a gente tem essa essência mágica da arte. Então, você pode agregar arte a qualquer profissão. Você utilizou a arte, né, para se transformar, também transformar a sua vida, mas para isso precisa ter um momento também de você investigar, né? Porque muita gente não investiga as dores, a gente quer... Quando tem uma dor, quando tem um problema, você não quer ir lá, você quer deixar escondido. Então, é muito importante essa investigação também para poder transformar. Isso, a gente tem a oportunidade hoje, eu entendo como extremamente válido, do conhecimento. A gente tem muito conhecimento ofertado de forma muito aberta. Como conhecimento na palma da nossa mão, a internet proporciona a busca de novos conhecimentos e, na verdade, a gente também tem o poder de entender a nossa liberdade, o nosso poder libertador, de poder enfrentar muitas dessas barreiras que foram criadas não por maldade. Eu não consigo entender isso uma maldade. É como eu lhe digo, é uma programação. Sim. E a gente tem não só o papel de desconstruir tudo isso, de renovar, de mudar, seja com a arte, seja com a psicologia. Temos profissionais incríveis hoje, dispondo de palestras na internet gratuita, o autoconhecimento. Eu entendo também que mais importante que o autoconhecimento é a liberdade. Você se entender como uma pessoa livre para ser o que você é. Artisticamente, emocionalmente. Um exemplo que eu sempre brinco, uma das primeiras coisas que eu digo que foi o meu salto da libertação é: nada contra, é lindo, mas eu não uso mais salto. Porque dói meu pé. E eu trabalho há mais de 12 anos no banco
E eu ia trabalhar de salto cedo, e aí eu saía do banco para pegar criança na escola. As calçadas da nossa cidade são uma delícia, né? É tudo eu legal. só uso salto quando eu quero também, porque quando eu não quero eu também não uso, né? Assim. E eu passei a trabalhar de tênis. Eu também, eu uso bastante tênis também. Hoje eu estou de mulher extraordinária, mais de salto alto. A gente está nos 2 modelos de mulher extraordinária, entendeu? Assim, que é a liberdade de você poder usar o tênis e a liberdade de você também estar aqui de sapato alto, né? Então, assim, eu acho que isso que é o interessante. Olha, essa liberdade espiritual. Olha, a nossa conversa está tão maravilhosa, mas eu queria, assim, dar espaço também para que algumas mulheres pudessem perguntar. Alguém tem interesse de fazer alguma pergunta aqui para a Mariana, gente? Bom dia, Mulheres Extraordinárias. Meu nome é Deise Dantas, eu sou administradora e eu gostaria de perguntar para a Mariana qual foi a tela que ela pintou, que retratou assim, a emoção mais profunda, assim, a que mais marcou para ela e por quê? Eu não posso te dizer a tela que eu pintei, mas eu posso te dizer as cores. Porque eu me descobri pintando com cores muito fortes. Eu sou uma artista de cores fortes. Eu até brinco, eu pinto em aquarela, mas eu não uso aquarela diluída. Posso mostrar? Sim, claro. As minhas pinturas, elas sempre são cores, em cores muito fortes. Muito brilho, muito neon, muito glitter. E eu entendo que eu sou uma pessoa com a alma muito colorida. Eu tenho muita dificuldade para usar cores claras, e eu gosto muito de pintar seres da natureza, animais. Não que eu não pinte outras coisas. Eu pinto, na verdade, o que as pessoas pedem, porque todo esse descobrimento, eu cheguei à conclusão que muito da arte era porque as pessoas não tinham o acesso à pintura certa. A pessoa não... Porque a arte, ela é que nem um amor à primeira vista. Você vê e se apaixona, se identifica com aquela gravura. Pode ser abstrata, pode ser uma figura, pode ser um desenho. E eu entendi que o que faltava era as pessoas se identificarem com o quadro. Então, o forte da marca, da essência da arte que eu crio, até o nome da minha galeria virtual é Arte Arquitetada. É uma pintura feita para a pessoa. Eu pinto o quadro para você depois de conversar com você e você me dizer o que você espera de um quadro. Eu vou ouvir você, eu vou entender você, eu vou te escutar, eu vou ver tua história, tu vai dizer, eu amo gato, eu tinha um cachorrinho, tal, então eu vou pintar um gato com seu cachorrinho. E você vai entender aquela pintura como algo feito para você, com a sua essência. Eu espero captar das pessoas a arte que elas esperam ser individual para elas. Essa é a essência da minha arte. Então, eu não posso te dizer qual a que mais me impactou, porque todas me impactaram. Mariana, assim, realmente é encantador, né, ouvir você falar. Eu, assim, achei linda essa pintura, né, assim, a borboleta até, eu tenho uma simbologia, com a questão da borboleta. Eu tenho 3 filhas, mas as minhas 2 filhas mais novas nasceram de parto natural em casa, de cócoras, sem anestesia. Então, quando o pessoal fala assim, dor, gente, eu tenho o meu limite de dor é bem alto, né? Então, mas quando eu fui para dar à luz a Yasmin, que foi a minha filha do meio, a primeira que eu decidi ter em casa, a minha médica, que é minha tia, né, passou a dormir na minha casa todos os dias, não sei o quê, e a gente monitorando ali. E aí a médica, uma outra médica que fazia todo o meu acompanhamento da gravidez, né? Ela disse, Rose, olha, Yasmin já tem vai fechar 42 semanas. Se Yasmin não, se você não tiver sinais para nascer amanhã, nascer amanhã, a gente vai levar você para o hospital e a gente vai induzir alguma coisa. Já tinha 5 centímetros de dilatação, mas não estava para nascer ainda. E aí, eu disse, tá certo. No dia de manhã, né, a médica disse, olha, você vai para o hospital. Né? A médica que cuidava do lado burocrático, vamos dizer assim. Aí minha tia disse assim, Rose, escutou lá, Yasmin disse, não, tá tudo tranquilo. Eu disse, tia, eu acho que dá para esperar mais um dia, assim, né? E aí, naquele dia, ela recebeu um livro, daqueles livros de mensagem diárias, né? E no dia específico, naquele dia, falava a história de uma mariposa
que uma pessoa via um casulo e achava que a mariposa estava sofrendo, né? E aí ela vai e faz um furinho no casulo e diz para poder ajudar. E é justamente esse furinho, quando a mariposa sai do casulo, né, impediu dela ter a força suficiente para voar e ela acabou morrendo. Eu disse, agora eu vou esperar, agora que eu espero mesmo. Eu disse assim, vou esperar exatamente o dia que Yasmin quiser nascer. E exatamente no dia seguinte, eu esperei um dia, como dizer assim, aquele famoso pitu que eu dei na médica, claro, com todo o cuidado, né? Estava escutando que Yasmin não estava em sofrimento e tudo, mas aquela mensagem sobre a mariposa, né? Que tinha que ter a força para voar, né? Que tinha que ter todo aquele trabalho de parto, vamos dizer assim. E aí eu respeitei a chegada de Yasmin exatamente no dia que ela queria vir e graças a Deus ela veio ao mundo com muita saúde, me dá muito orgulho, é uma menina maravilhosa, né? Agora, antes de você sair daqui, eu quero que você tire uma mensagem para você. Deixa eu escolher, é bem bonito. Você quer que eu leia ou você lê? Olha. Vou ler. Tenha foco e observe as oportunidades que a vida lhe proporciona. Você falou que tem TDAH, né? Sim. Então talvez essa mensagem tenha uma importância ainda maior, será? Ter foco? Foco é difícil. Mas se você, se você tirou essa carta, como é que fala? Você tem foco? Tenha foco e observe as oportunidades que a vida lhe proporciona. Então, de qualquer forma, mesmo você achando que não tem, né? Você tem a questão do hiperfoco, né? A arte, por exemplo, quando você vai criar uma arte dessa com tantos detalhezinhos, tem um hiperfoco para você fazer uma atividade, né? Tem, mas eu acho que a determinação, ela é mais predominante. Principalmente a determinação da gente se libertar e conseguir olhar no espelho e se reconhecer como uma pessoa realmente de sucesso, uma pessoa realizada, que eu posso dizer hoje. Estou realizada, estou feliz, estou na minha essência, me encontro, me vejo feliz naquela imagem que eu construí. Que bom, e que você aqui tenha inspirado outras mulheres também, tá certo? Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. E a gente fica aqui, né, com Mulheres Extraordinárias. Na próxima semana a gente se vê novamente. TV Ponta Negra. Potiguar como você.